Olá, pessoal. Esse vídeo dessa semana vai ser um pouco diferente das semanas anteriores, porque a partir daqui a gente vai fazer uma modificação do curso que eu sempre tenho realizado com as turmas anteriores. Então, na semana passada foi bem difícil para vocês, porque vocês ficaram utilizando, né, criando visualizações direto no D3. E o que a gente vai fazer a partir de hoje é justamente usar uma biblioteca de mais alto nível, né, que usa o D3 por baixo, mas que permite você criar as visualizações usando uma linguagem, né, declarativa de mais alto nível. Então, essas bibliotecas, né, é a VegaLite e a API VegaLite, que se a gente olhar aqui o site delas, né, vocês vão ver que é bem completo, tem a galeria aqui de vários exemplos, certo? Vocês podem depois, com mais calma, dar uma olhada de como os exemplos são criados, né? E tem todo um ecossistema aqui, inclusive você pode criar essas visualizações da mesma forma que você cria, né, para VegaLite em JavaScript, você pode criar para Python também, usando aqui essa outra biblioteca chamada Altair. Então, é um ecossistema bem interessante para quem constrói visualizações que usa, inclusive, as duas linguagens, né, JavaScript e Python, tá certo? Então, voltando aqui para o notebook, o que vocês vão ter que fazer? Né? Vocês vão ler aqui com calma, né? Esse notebook eu criei até baseado na versão em inglês do pessoal aqui da Universidade de Washington, né? Que foi justamente eles que criaram o VegaLite. E essa linguagem, né, de alto nível, né, declarativa, é tipo isso aqui. Por exemplo, se eu quiser criar esse gráfico de barras, né? Como é que eu faço? Se fosse lá no D3, era um Deus nos acuda, né? Era várias linhas de código para criar os eixos, criar as escalas, depois desenhar cada uma das marcas, né, usando a seleção e depois mapear a altura ao elemento de dados, né? Aqui vocês podem ver que é bem simples. Eu defino quem é o meu vetor de dados, né, que ele colocou aqui nos values. Depois eu digo qual é o tipo de marca que eu quero. E depois eu defino a codificação, o que vai ser mapeado ao eixo X e o que vai ser mapeado ao eixo Y, tá certo? É bem simples. Só que ainda assim, né, usando essa linguagem declarativa aqui, que é no formato JSON, dependendo da complexidade do gráfico, fica bem complicado, porque esse aqui não é muito intuitivo de a gente utilizar, certo? Então, se vocês olharem aqui, eu coloquei esse exemplo, depois vocês olhem com mais calma. Se eu quiser fazer algo interativo, né, como esse scatterplot aqui, que faz quase um scatterplot que a gente chama de connected scatterplot, né, que mostra aqui toda a variação aqui, né, do Chile ao longo do tempo, dos países, né, cada um desses pontos, né, são países. Então fica bem complicado aqui, né, é um gráfico bem complexo, mas se eu for definir isso como uma linguagem na especificação JSON, vocês veem aqui que é uma coisa gigantesca também, né? Então, usar essa linguagem, né, direto no JSON também não é muito intuitivo. Então tem o meu termo, que é o que a gente chama de essa VegaLite API, né, API VegaLite, que permite eu ainda utilizar como se eu estivesse definindo comandos JavaScript, mas que são equivalentes a essa notação aqui de JSON, tá certo? Então, aí você aqui eu mostro como importa a biblioteca, né? Ele já vem com um conjunto de datasets super interessantes para a gente utilizar, né? Aqui o dataset de carros. E aqui eu mostro ó, como a gente vai utilizar também essa biblioteca inputs aqui, que é uma biblioteca built-in do Observable. A gente vai utilizar para fazer tanto interação com o usuário, como para mostrar aqui conjuntos de dados usando esse formato de tabela aqui, tá certo? Então aqui eu posso reordenar, ó, vocês veem que é uma tabela interativa, então é bem interessante de visualizar o conjunto de dados, tá certo? Para utilizar essa biblioteca aqui, a gente não precisa importar nada. E aí vocês veem aqui como é que eu explico, como é que eu faço o carregamento dos dados, mostro alguns dados climáticos, explico como é feita, né, o uso da API, como você define, o que você precisa fazer. E aí vocês vão seguir em alguns pontos desse notebook. Tem alguns exercícios, eu coloco o experimente aqui, então você vai ler e vai fazer algumas coisas aqui nessas células, tá certo? Então vocês aproveitem, façam um fork desse notebook logo no começo, né, antes de fazer esses exercícios, para vocês guardarem lá na biblioteca de vocês, tá certo? Então aqui são vários exercícios mostrando como faz as codificações, como você cria por exemplo, para criar um arquivo aqui, um gráfico de scatterplot,
aqui bem simples, né? Esse aqui de baixo, poucas linhas, eu crio um scatterplot, bem diferente do que a gente fez na semana passada, certo? Então, depois vocês olhem aqui com cuidado, né? Esse notebook, para poder vocês seguirem no próximo vídeo, que agora no próximo vídeo a gente vai fazer um tutorial mais passo a passo. Mas eu não vou mastigar muito o próximo tutorial, então vocês têm que ter feito esse daqui antes, tá certo? Para poder entender melhor como a gente vai fazer lá o próximo, tá certo? Então, aí quando chegar aqui no final, onde eu tenho assim, aprofunde os seus conhecimentos, aí eu aponto para a continuação, né? É como se aqui fosse um curso, né, de Vega Lite, só que aqui vai para os arquivos originais lá do pessoal da Universidade de Washington. Então vocês vão ter que, aqui está tudo em inglês. Mas assim, ao longo da disciplina daqui para frente, a gente vai ver algumas coisas que são abordadas aqui, né? Mas eu recomendo, se vocês já tiverem tempo, já vejam isso com antecedência, porque vocês já vão ganhar tempo e vão ganhar mais prática, tá certo? Que se acostumar com a definição dessa linguagem é muito importante, ok? Uma coisa que é bem importante também, pessoal, é assim, a API Vega Lite, deixa eu voltar aqui para o começo. A API Vega Lite, a documentação dela não é muito detalhada, né? Então, se a gente ver aqui, se eu vier aqui para a documentação da própria Vega Lite, vocês vão ver que ela é bem, essa aqui é bem detalhada. Só que ela é voltada para aquela nomenclatura de JSON. Então, uma coisa que eu recomendo para vocês é que vocês se acostumem a fazer o mapeamento dessa especificação aqui de alto nível para o que a gente usa lá na Vega Lite API, tá certo? Um exemplo, então, se eu vier aqui para a marca Circle, né, que é o que a gente usa também lá no notebook. Deixa eu abrir aqui. Aí ele diz aqui, ó, como é que eu faço, que eu defino esse gráfico que usa essa marca. Se eu for usar a Vega Lite, a API, é um pouco diferente. Né? Se eu abrir aqui, justamente na parte onde a gente cria o círculo, deixa eu ver aqui, que é um que está com o círculo preenchido. Aqui, né? Por exemplo, vocês vão ver, ele faz um gráfico em cima do outro. Então, primeiro ele faz um com os pontos ou com as linhas, depois faz com os pontos aqui, mostrando nos lugares onde tem os dados, né? Então, para fazer da marca Circle, olha só como é a diferença, né? Eu já uso essa chamada aqui de método, tá certo? Que é um pouco diferente desse formato aqui. Mas vocês vão se acostumando a ver a documentação nesse formato e fazer a conversão para esse formato aqui. Ele também tem a documentação da API, se eu vim aqui, ó, Vega Lite API, só que é bem mais sucinta, tá certo? Então, a gente pode vir aqui, a referência, né, da biblioteca, aí ele vai dizer, por exemplo, aquela da marca circular. E vocês vão ver que eles cria uma nova marca círculo. Então, não tem muito, né, não tem muito detalhe. Então, é uma coisa que eles ainda estão trabalhando, tá certo? Mas é muito melhor definir, criar as visualizações usando esse formato aqui, principalmente quando vocês já começaram a fazer lá no D3 para vir para cá. Esse aqui é um método muito mais fácil, tá bom? Então, bons estudos e a gente vai se vendo ou no Telegram ou nos encontros síncronos, tá certo? Qualquer dúvida, coloquem lá.